Vamos ver se começou. Boa noite, estamos ao vivo. Pessoal que vai chegando aí, por favor, vão escrevendo se estão me ouvindo, se estão vendo a telinha, se está dando tudo certo, se podemos prosseguir com esta apresentação. Vamos tentar mais uma vez. Me digam aí se está chegando bem, se está tudo certinho. Alessandro, cheguemos, Glorinha. Oi, amigo. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Conta aqui para a Tia Rê se está tudo bem a transmissão. Para quem é a primeira vez que está entrando, me chamo Renata. Estamos pelo Facebook da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, fazendo o estudo sequencial do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos fazer o capítulo 91. Alessandro, ouvindo bem e enxergando. Que bom. Não tá picotando não, né? Tá chegando bem aí o áudio. Terezinha, meu amor, seja bem-vinda. Saudade de você. Otília Colombo, boa noite. Marlene Souza, boa noite. Otília diz que está bem. Rosana, tudo ótimo, boa noite. Tia Rô, seja bem-vinda, um beijo. A Lê diz que não está falhando, nem travando. Obrigado, meu amigo. Então, hoje, para nossa felicidade, vamos ter os slides. Olha que coisa boa. Hilda, seja bem-vinda, minha amiga. Cristina Murray, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. A Hilda disse que tá tudo show. Que bom. Que bom, porque eu gosto de fazer assim, com os recadinhos. Alzira, ouvindo muito bem, seja bem-vinda, boa noite. Denise Loureiro, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Enquanto vocês vão pondo mais uns oizinhos aí, vamos ao recadinho em relação ao retorno do atendimento presencial. Então, a casa voltou aos domingos, atendimento presencial em 2 horários, às 9 da manhã e às 10h30. Tem que agendar para poder participar. A gente atende até 25 pessoas por horário, então, domingo, a nossa capacidade de atendimento é de 50 pessoas. Para marcar, né, para poder agendar a palestra, tem os 2 números aí na telinha e tem também na nossa página do Facebook o botãozinho só apertar, WhatsApp e telefone fixo. Passa o nome completo e qual horário quer participar, tá bom, pessoal? Hoje a gente já teve o primeiro horário das 9 horas com o salão cheio, né, com a capacidade total, e no segundo horário mais da metade preenchido. Então, não demorem muito, não deixem para a última hora, tá? Para fazerem os agendamentos para quem quer participar do horário do tratamento presencial. O tratamento está ocorrendo da seguinte forma, né? O passe é coletivo, então temos uma prece inicial, uma palestra, uma pequena palestra, palavra do mentor querido. Tomamos um passe à distância ali, comunitário, todos juntos. Ao final, todos recebem um copinho com água fluidificada e assim está acontecendo o tratamento na nossa casa, tá? Estamos tomando todos os cuidados aí de higiene, distanciamento, tudo bonitinho. Por isso, temos as regrinhas aí, tá? Para participar, é obrigatório estar de máscara. Então, cada um tem que levar a sua máscara. Não pode ficar lá sem máscara. Tem que higienizar as mãos ali no momento da entrada, tem o álcool lá, é só usar, né? Tem que passar o álcool na mão. O pessoal do acolhimento faz a medição da temperatura e quem tiver em estado febril não vai poder participar, né? Então, e tem a capacidade de 25 pessoas. Não pode eu marcar para mim e levar alguém comigo, quem eu vou levar comigo tem que marcar também, né? E a permanência lá é exclusivamente para o tratamento. Acabou o tratamento, todo mundo retornando aos seus lares, certo, pessoal? E é muito bom. Quem quiser ir, faça o seu agendamento e vá. Muito bom. Quem mais deu oi? Regina Mobará, Luciana, Tia Lu. Aqui em Jundiaí está tudo ótimo.
Um beijo no seu coração e um beijo para o Guara, que sei que está aí com você também, o nosso querido. Regina Mubará, dizendo que a mãezinha do Zolina saiu do hospital. Que bom, vamos continuar vibrando por ela, né? Para ela ficar aí com a saúde 100%. Deise, minha amiga querida, seja bem-vinda, boa noite. A Regina também confirmando que para ela está tudo bem. Luzia Castro, minha amiga querida, aí junto com ela, boa live para nós. Ivonete, boa noite. Hilda diz que estou muito linda, obrigada, Hilda. Bondade sua, amiga, obrigada. Elza, boa noite, minha amiga querida, seja bem-vinda, Elza. Tia Rô mandou uma moça tão bonita aqui. Manu, boa noite, ótima palestra para nós, meu amigo. Marilene, boa noite. Estherzinha, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Mais um recadinho aqui. Primeiro, agradecer a turma aí que tem ajudado a gente com cesta básica. Recebemos as doações que a gente pediu na última live para roupinha de bebê. Muito obrigada a todo mundo que ajudou. O pessoal que compra no nosso bazar, que doa coisa para vender lá no nosso bazar. O pessoal que está comprando as rifas aí. Muito obrigado. Continuem ajudando, espalhando aí o link para todo mundo. Vamos fechar essa rifa. Muito obrigado, pessoal que está indo lá na Casa do Caminho presencialmente, fazer lá a limpeza, fazer as reformas, pintura. A turma que abre o bazar durante a semana, né? Aí com a Deise, todo dia tem alguma voluntária lá que ajuda ela, voluntária e voluntários. Muito obrigado a todos que ajudam a nossa Casa com amor e carinho. É graças à união e o amor e carinho de todos que a Casa do Caminho está aberta, né? O Mandurinha só não faz verão. Quem também quiser ser voluntário da casa, só procurar um de nós aí nos telefones e a gente vai se conversando. São todos bem-vindos a fazer parte dessa grande família aí que a gente chama carinhosamente de Casa do Caminho. Em breve também nós vamos divulgar as agendas de estudos, né? Serão abertos turmas de estudo tanto presencial quanto online ou meio a meio. Ainda estamos, né? O pessoal da coordenação dos estudos da casa está organizando essa parte. Então, logo teremos notícia. Tem um pessoal que mandou inbox perguntando sobre os cursos, né? Então, daqui mais algumas aí, 2, 3, 4 semanas, a gente já vai dar notícias concretas aí de como é que vai funcionar os cursos para 2021. Também já vai ficando aqui o nosso convite para todos estudarem. Estudar é muito bom, né, pessoal? Vamos ver, quem mais? Cristina Murray, bom estudo, falando em estudo, né? Denise, avisa a Regina Mubará que as roupinhas de bebê estão na casa. Eu avisei já. É a Paim que já tá avisadíssima, ela já está super contente, Denise, viu? Com a sua doação, já tá montando os enxovaizinhos lá para fazer as doações, né? Para as mãezinhas que necessitam. Muito bom. Patrícia Siqueira, boa noite. E é isso aí. Juntos somos fortes, né, pessoal? E hoje, olha, o estudo hoje tá, ó, muitíssimo interessante. Hoje nós vamos, não sei se todos já tinham essa informação, eu aprendi muito errado sobre Judas e hoje nós vamos falar um pouquinho de Judas e vamos desmistificar um pouquinho, né? Vamos? Falta um minutinho, vamos ver mais uns doisinhos. Carla Silva, boa noite, seja bem-vinda. É a Denise dando beleza. A gente que fala beleza, Denise, é muito bom contar, né? Muito bom. Edinalva, minha professora querida do Aprendiz do Evangelho, seja bem-vinda, boa noite, muito feliz em tê-la aqui. Muito bem, pessoal. Quem está assistindo aí a live consegue compartilhar a live, compartilhem essa live, vamos levar um pouquinho da palavra de Jesus aí além, né, das nossas paredes. A Irã, minha aluna querida, seja bem-vinda, boa noite. Gente, é tão gostoso, né, fazer essas lives, é bom demais. Pessoal, deu horário,
20h30, a gente vai começar o estudo com uma prece. Então, a gente pede... antes de começar a prece, a aguinha, ó, a minha aqui já. Peguem a aguinha de vocês, deixem aí para fluidificar, pois na hora da fluidificação eu lembro de novo, tá bom? Vamos começar o nosso estudo. Pessoal, a gente vai fazer uma prece agora, então eu vou pedir para vocês buscarem, né? E ficar numa posição confortável, com o menos barulho possível, que é para a gente ter esse momentinho nosso aí com Deus, com Jesus, com essa reflexão. E assim, já acomodadinhos, já buscamos um lugarzinho preferido aí da nossa casa. Vamos, para quem sentir a vontade, fechar os olhos. Vamos imaginar que estamos voando lá no céu, que estamos entre as estrelas. E entre as estrelas vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, a Deus Criador, pela nossa vida. Por este planeta Terra que chamamos de casa, por Ele ter colocado tudo aqui que necessitamos. Muito obrigada, meu Deus. Vamos também agradecendo a Jesus, que se fez carne aqui entre nós, que veio deixar o seu exemplo de amor, resignação, perdão, compreensão, compaixão. Muito obrigada, Jesus. E, Mestre, pedimos que o Senhor continue de mãos dadas conosco, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor ande conosco, para que possamos mais brevemente estarmos melhores. Vamos também agradecendo a equipe espiritual liderada pelo Dr. José Maurício, a equipe espiritual da Casa do Caminho, que amorosamente tem nos acompanhado em nossos lares, tem nos acompanhado nesses momentos de reflexão, tem feito o tratamento aqui no conforto da nossa casa, deixando os remédios, os fluidos na água e tudo, e esse amparo maravilhoso que estamos recebendo. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E assim, envolvidos em muito amor, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Ai, que gostoso! É tão bom fazer uma prece, né? A gente deveria fazer mais preces, porque é muito bom. Como eu disse no começo, vamos estudar o capítulo 91, que tem o título aí, Campo de Sangue. Olha, pelo título já é um título bem forte, né? Opa, vamos lá, não voltei. Cadê meu negocinho? Vamos lá. O capítulo 91, Campo de Sangue, é uma análise aí feita pelo Emmanuel sobre o versículo 8 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. O que esse versículo fala? Ele fala assim, ó, por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Pessoal, se a gente for lá no Novo Testamento e ler alguns versículos antes, ó, e eu tô com o meu Novo Testamento aqui, ó, na minha mão. Estamos aqui. Olha a minha Bíblia. Sempre eu falo disso, né? Ó, tudo marcadinho que os evangelhos que eu vou estudando. Aqui no Evangelho Novo Testamento, no capítulo 27, na versão de Mateus, aí segundo Mateus, segundo o que ele experienciou, ele contou aqui pra gente, ele tá falando sobre sobre a traição de Judas, né? Que lá entregou Jesus a Caifás, lá e Caifás levou Jesus a Pilatos. Qual que é o contexto aqui deste evangelho? Se a gente for ler aqui, o que ele está falando, por exemplo, no versículo 8, aí no 9? Está falando que Judas, se a gente ler este capítulo todo, está falando, o capítulo todo não, assim, até isso que que eu vou falar para vocês, tá mais ou menos até o versículo... Tá entre o versículo 3 e o versículo 9, ali, 10. Tá falando. Todo mundo já sabe, né? Que foi oferecido 30 moedas de ouro, né? Não, 30 moedas, ele fala aqui. Da moeda lá da época, acho que era denários, né? 30 denários.
para Judas entregar Jesus. E a gente aprende que Judas entregou Jesus por conta dessas 30 moedas. Essa foi a motivação de Judas para entregar Jesus. Isso é o que a gente aprende. E depois que Judas recebe essas moedas e que ele já sabe que Jesus foi morto, vai ser crucificado, ele volta lá no templo e fala assim, ele se arrepende, né? Porque ele vê que ele entregou ali um homem honesto. Ó, ele fala assim, peguei entregando sangue inocente. Então ele quer devolver essas moedas. Só que aí eles também não querem, porque também é um dinheiro, né, que custou realmente o sangue de um inocente. E aí Judas joga essas moedas e vai lá e se enforca, porque ele vê que é a solução que ele encontra ali no momento, é o suicídio. Então ele joga essas moedas e vai se suicidar. Os sacerdotes também sabem, né, que Jesus era inocente, eles sabiam disso. Por que então, se eles sabiam que Jesus era inocente, por que tanto eles fizeram para crucificar Jesus? Na verdade, eles tinham medo de Jesus, porque Jesus era um homem muito poderoso, né? Vocês imaginem que Jesus chegou numa tumba que estava um homem lá há 4 dias, né? O Lázaro, ele falou, sai, levanta, né? Então, a notícia de que Jesus estava ali, ressuscitou um homem, era uma coisa muito... Até hoje né? Pensem só, se aparecer aqui hoje um homem com este poder. O que os poderosos fariam com ele? A mesma coisa que foi feito com Jesus, né? Ninguém quer perder o poder. Nós ainda estamos muito materializados, ainda a gente vive num mundo muito material. Então ainda o poder da matéria, do dinheiro, da riqueza ainda é muito forte sobre nossas cabeças, né? Então, o que aconteceu foi isso, eles ficaram com medo, falando, esse homem aqui vai tomar conta de tudo, né? Tudo que a gente sabe até hoje vai cair por terra, o nosso poder vai cair por terra, porque Jesus, sem nenhum denário, né? Sem nenhum dinheirinho lá na época, ele já estava ali arrastando multidões, então ele falou assim, não, com esse homem nem com dinheiro a gente consegue dominar ele. Então, infelizmente, fadaram ele à morte. E Judas foi usado para isso. E aí, o que eles fazem com esse dinheiro que Judas joga? Como eles sabiam que Jesus era um dinheiro ali de sangue, né? Eles não quiseram retornar esse dinheiro ali para os cofres do templo, né? Porque eles falavam que aquele dinheiro já estava sujo. Então, eles compram um terreno, um local. Esse local se torna um cemitério de estrangeiros e fica conhecido como Campo de Sangue. É isso que está narrando aqui o Evangelho. E é o que nós vamos refletir, vamos ler um pouco na reflexão do Emmanuel. E eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre Judas. Antes de eu ler aqui o texto do Emmanuel, eu gostaria muito, na visão espírita, de desmistificar Judas, né? Então, Judas não entregou Jesus por conta desse dinheiro. Ele não entregou Jesus por conta desse dinheiro. E a gente vai ter várias referências, vários estudos sobre isso. E o que eu vou trazer de referência aqui para vocês é um livro do Humberto de Campos. Se vocês procurarem aí, é uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito do Humberto de Campos, que chama Crônicas de Além Túmulo. Neste livro, Crônicas de Além Túmulo, não é só essa referência, tá, pessoal? Vou trazer só essa mesmo, porque o nosso tempo aqui não dá para falar de tudo. E eu também ainda sou uma estudante também, como vocês, né? Então, seria uma prepotência minha falar que eu já sei tudo, eu não sei. Mas uma das referências a que eu achei mais bacana foi deste livro, Crônicas Além Túmulo. E neste livro tem um capítulo onde Humberto de Campos, em espírito, está lá numa viagem astral, né? E ele encontra com o espírito de Judas lá na Terra Santa. E aí nem ele acredita muito e fala, nossa, mas quem é aquele? Não, é Judas. E ele conversa com Judas. E ele faz essas perguntas para Judas, né? Ele pergunta, e aí Judas explica, eu vou ler aqui um trechinho do livro. Judas fala para ele, né? Que a história se repete. Então ele fala, sempre a mesma história.
o Sanedrim, né, que era lá o Sinédrio, o templo, desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora eu, né, Judas, um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Então, aqui ele fala, realmente, né, foi através de mim que Jesus foi sacrificado. Acima dos corações, eu via a política, a única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Este é o primeiro trechinho que eu queria ler para vocês. Então, Judas conta para Humberto de Campos que o dinheiro não foi a motivação, não foi pelas 30 moedas que ele entregou Jesus. Foi que ele achou que a forma em que Jesus estava conduzindo as ideias dele não ia dar em nada, que ele precisava ali, enquanto Jesus estivesse preso, ele ia fazer toda uma articulação e tal para ter poder político, para poder mudar. Ele achava que a metodologia de Jesus não ia dar certo. Então, que ele sim tinha uma boa ideia, mas que ele aprovava, que ele achava certo o que Jesus pregava. Olha só que doideira, né? E a gente sempre aprende o que é malhar Judas, o traidor, traiu Jesus só por conta de 30 moedas, né? Que mercenário. Mas não, Judas, na verdade, ele achou, né? Falou, não, Jesus não vai ser morto, não, porque ele não fez nada, não vão conseguir acusar ele. Ele também é muito poderoso, ele não vai se deixar matarem. Então, ele fez toda uma arquitetura, um plano, assim, para revolucionar. Mas não revolucionou, né? O que aconteceu é a história que a gente sabe. E aí, este foi o motivo que a única saída que ele viu foi em se suicidar, né? A saída dele foi pelo suicídio. E aí, não dá para ler o capítulo todo, mas tem mais um trechinho muito legal aqui, que Humberto de Campos está conversando com ele, e pergunta, né, sobre o arrependimento, e aí ele fala, e pergunta em relação ao perdão de Jesus para com ele, né? E ele responde, quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade, concluí. E os novos negociadores do Cristo não se enforcaram depois de vendê-lo. Então, aqui, que Judas traz essa reflexão? Ele deixa para Humberto de Campos e, graças a Deus, Humberto de Campos publica para nós revermos os nossos conceitos, né? Ele fala, o que eu fiz, continuam fazendo, por outros preços, maiores ou menores, e Jesus continua perdoando, não só a mim, mas como todos vocês. Ele continua perdoando, ele continua tentando nos salvar aqui da terra. Olha que forte isso. Eu quis, antes de entrar na lição do Emmanuel, trazer essa reflexão de Judas, para a gente parar de malhar o Judas, né? Porque a intenção dele não era ruim. A intenção dele era boa, mas não deu certo, né, pessoal? E aí só Deus e Jesus é que sabe os verdadeiros motivos aí de tudo isso ter acontecido. Que a gente sabe, que a gente pode afirmar com certeza, trazer essa lição de amor e misericórdia que ele deixou. Trazer essa lição de que é através do amor, não é através da guerra, não é através da violência, é através do amor. Essa é a grande lição da cruz, né? Essa a gente sabe. Eu creio que tem outros motivos aí também que a gente não sabe ainda. Mas este eu creio ser o que a gente sabe ser o principal. De Jesus ter se deixado ir, ser crucificado para provar para nós o caminho correto, o caminho do amor, o caminho da misericórdia e do perdão. Certo?
Agora que eu vou falar da lição, vou correr pra caramba na lição, porque eu queria muito trazer esse ensinamento sobre Judas. Paremos de malhar o Judas, porque nós, em muitos momentos, somos bem piores que o Judas. Vamos ler a lição correndo? Desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominados desde então Campo de Sangue. Eu já havia até comentado um pouquinho desta parte aí com vocês. Vamos passar. Profunda expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre. Inconscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometem na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão, em humanidade que ainda não pudeste sair de campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuará circunscrito à região escura da carne cinzenta. Li a lição para a gente comentar um pouquinho, para não atrasar muito o horário. Li a lição toda para a gente já fazer uma conclusão, né? Então, a gente deve tirar deste momento que, assim, a gente tem que pensar muito nos nossos atos. Porque depois que a gente faz uma coisa errada, é bem complicado a gente consertar. É bem complicado consertar. Então, não é ir lá só devolver a moeda e já ficou tudo bem. Não vou arcar com as consequências. A gente arca com as consequências de tudo que a gente faz. Então, a gente não pode ter essas irrefletidas ideias. A gente tem que ter ideias muito refletivas. Muito refletidas. A gente tem que estudar. A gente tem que fazer reforma íntima. A gente tem que vigiar, orar. Porque cada ato nosso impensado e refletido, mais uma coisa que a gente tem que ali passar pelo sofrimento para poder resgatar. Porque não é só devolver as 30 moedas. Não é só. Tem muitas consequências. E olha, pelo texto do Humberto de Campos, Judas, apesar de já estar liberto desta culpa, ele ainda carrega este peso. Esse peso que a gente mesmo coloca nele, né? Imagina, 2000 anos, a gente malhando Judas. Vamos parar com isso. Não só o Judas, porque a gente malha os nossos irmãos, a gente julga as pessoas sem saber o contexto completo daquilo que ela está passando, a gente não sabe a intenção daquela pessoa, então a gente tem que analisar os dois lados. Primeiro, os nossos atos, porque esse está sob nosso controle. Né? Então, primeiro os nossos atos, que consequência que eles vão ter, a troco de que eu vou fazer determinada coisa, né? Quantas moedinhas eu vou pegar ali para fazer essa coisa, qual que é meu preço? Então, é isso eu tenho que já refletir, a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho que refletir, baseada nessa lição, é no julgamento que eu vou fazer do outro, porque a gente não tem informação completa. A gente não sabe porquê, o que motivou a intenção do outro. A gente julga muitíssimo o livro pela capa, né? Muito. Então,
fica aí essas duas reflexões dessa lição. Primeiro, quantas moedinhas eu tô trocando aí? Por quantas moedinhas eu tô vendendo os ensinamentos do Cristo, deixando de cumpri-los? Ou deixando de usá-los eles na hora das minhas atitudes aí e estamos aí nessa roda de consequências. Segundo, muito cuidado na hora de julgar a atitude do outro, porque a gente não sabe da verdade ali de fio a pavio, como dizem, né? Certo, pessoal? Eu espero, eu sei que o tempo é curto, eu corri muito, porque hoje era muita informação, mas eu espero ter deixado aí pelo menos uma pontinha de curiosidade aí com vocês, pelo menos uma pontinha de reflexão, para que a gente consiga pensar um pouco melhor, agir mais, seguindo os ensinamentos de Jesus, que é com amor, que é com perdão, que é com fraternidade, certo? E eu agradeço vocês por estarem aqui comigo. Nesse instante, envolvidos aí nesse amor, né? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente se enche de força e de amor. Vamos fazer as nossas vibrações e doar um pouquinho do melhor aí que a gente tem, dos nossos melhores sentimentos. E na sequência a gente faz o nosso tratamento, certo? Então vamos aí nos ajeitar novamente, nos colocar novamente numa posição confortável, diminuir os barulhos aí que tem do lado, né? Que a gente puder ficar no mais quietinho possível para a gente acompanhar as vibrações. Vamos, para quem se sentir à vontade, fechar os olhos. E vamos sentindo sair do nosso corpo essa energia, essa vontade que a gente tem de ter um mundo melhor, de ver os nossos irmãos mais felizes, saudáveis, unidos. E assim que a gente vai sentindo sair essa energia, a gente vai direcionando vibrações de paz por todo o planeta Terra, vibrações de amor, de esperança para os espíritos que estão partindo do plano material para o plano espiritual, que eles possam ser resignados, que eles possam aprender, que eles possam refletir. Vamos também vibrar pelos espíritos igualmente que estão chegando em nosso planeta com suas tarefas definidas, que eles tenham força e resignação para cumpri-las e para voltar para a pátria espiritual ainda melhor. Vamos vibrar pelos doentes, pelos médicos que cuidam desses doentes. Vamos vibrar cura, saúde por todos eles e de todas as doenças, doenças do corpo e do espírito. Vamos vibrar pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, por todos aqueles que estão passando por dificuldade, que estão em situação de rua, em situação de desemprego, em situação de desespero, que eles recebam essa vibração de força e de fé, que teremos um amanhã melhor. Vamos vibrar pela unificação das religiões, pela expansão do verdadeiro Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, pelas casas de oração, em especial pela nossa, que com muito amor nos acolhe. Vamos vibrar muito amor e perdão pelos nossos inimigos, que um dia possamos não tê-los mais, que um dia possamos viver em amor e fraternidade. Vamos vibrar pelos nossos amigos amados, pelos nossos familiares, em especial por aqueles que estão doentes, que eles recebam vibração de cura e de amor. Com a permissão de Jesus, vamos vibrar pelos nossos lares, que tem sido aí a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso apoio. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento que vibramos por nós mesmos, vamos nos conectando ao plano espiritual para recebermos o nosso tratamento, para recebermos os fluidos que vão realinhar os nossos centros de força. Vamos receber a medicação necessária, vamos receber calmantes, fortalecedores, vitaminas. Vamos recebendo tudo aquilo que precisamos, essa energia renovadora. E que após esse passe vamos nos sentindo mais fortes, mais confiantes. Após esse passe já vamos sentindo as nossas dores sendo aliviadas, o nosso coração ficando mais leve, para que a gente possa estar nessa caminhada de luz ao lado de Jesus.
E assim também, vamos pedindo que a equipe espiritual deixe na nossa água, ou na água que a gente separou para aquela pessoa que está doente, deixe o remédio, os fluidos revitalizadores, os calmantes, tudo aquilo que necessitamos. Vamos pedindo que eles deixem na nossa água e que quando vamos ingerir essa água, que tenhamos fé, que tenhamos certeza de que estamos recebendo o remédio que necessitamos. E assim vamos concluindo nosso trabalho, agradecendo a Jesus e a Deus por permitirem que esse trabalho ocorra. Vamos pedindo que Jesus continue nos amparando, aliviando a nossa carga, que Jesus continue dando a mão conosco na nossa caminhada. Vamos agradecendo a equipe espiritual que se desdobra em cada pessoa que está aqui ouvindo essa oração. Vamos agradecendo a eles por este trabalho maravilhoso à distância que eles têm realizado conosco, para que possamos continuar firmes. Vamos pedindo que eles continuem nos acompanhando e nos amparando e que eles permitam que na terça-feira possamos estar unidos aqui em oração novamente. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a essa maravilhosa equipe do plano espiritual que nos atende. Oi, voltei. E eu fiz as vibrações, nem pus a telinha aqui das vibrações, porque é tão gostoso, já que estava tão empolgada querendo fazer que não mudei a tela. Fica aí um pouquinho com vocês, essa imagem de Jesus, né, mandando essa luz aí para os nossos lares, que com certeza os amigos espirituais nos visitaram nesse momento. Eu, pelo menos, estou me sentindo muito melhor. Estava assim meio enjoadinha aqui antes de começar, e agora eu já tô me sentindo, ó, e nem tomei minha água ainda, hein? Já tô melhor. A hora que eu tomo, eu já fico show de bola. Pessoal, ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança se dá por autoconhecimento e reforma íntima. Então a gente termina com essa frase já convidando para terça-feira. Terça-feira, gente, a live é sobre, o capítulo 92 é sobre Maria Madalena. Eu sou apaixonada pela Maria Madalena. Sou uma seguidora de Maria Madalena. Amo a história de Maria Madalena, me inspira muitíssimo. Então fica já o convite aí para terça-feira para a gente falar da Madalena, que vai ser muito legal. Certo? Vou dar uns oizinhos aqui. Gente, estou me sentindo tão bem, tão alegre. Achei tão boa a live hoje. Vamos ver aqui os oizinhos, gente. Vamos lá. Tô vendo aqui pelo celular. Onde paramos? Paramos aqui na Elza. Boa noite, já dei. Manu, ótima palestra. Marilene, Estherzinha, Iraci, Denise, Airã. Marquinhos, boa noite. Como é bom fazer uma prece, não é, Marquinhos? É bom demais, meu amigo. Marquinhos, meu amigo virtual, ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas teremos, né, Marquinhos? Patrícia Siqueira, vibrações para a Cláudia, desencarnada, vou colocar na listinha, com certeza ela recebeu, mas vamos lá colocar nas listinhas sim. Podem mandar os nomes aqui que no final da live eu pego todos, tá bom? Elisena, minha querida, um beijo, saudades do você. Leonice, Léo, boa noite. Gustavo, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Ideilda, minha amiga querida, que saudade de você, né? Fico assim uma semana sem te ver, já tô com saudade. Um beijo, minha querida. Rita Avelino, Patrícia Siqueira, Patrícia disse orar e vigiar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, né, Patrícia? Angelina Colombo pedindo vibrações, Camila, vamos colocar na listinha, podem mandar, a Elza mandando florzinha. Elisena, as palavras maravilhosas. Que delícia falar de Jesus, né? Alzira Gomes, palestra foi ótima, amei muito. Que bom, que bom. Também estou muito feliz. Rosana, gratidão, maravilhosa reflexão. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja, minha amiga. Ivonete,
também desejando aí boa noite. Otília, gratidão, fé, respeito e perdão sempre. Amém, minha amiga. Airã, amém, gratidão sem fim. Alessandro, gratidão, meu amigo. Alessandro, manda um beijo para sua mãe. Diga que mandei um beijo para ela, para a dona Sandra. Rita Avelino, gratidão, eu que agradeço de estarem aqui comigo. Patrícia Siqueira, boa semana, obrigado, amiga, por estar aqui. Angelina Colombo, obrigado por esse ensinamento, pelas vibrações. Tamo junto, minha amiga, eu que agradeço. Eli mandando uma bonequinha linda. Léo, gratidão. Marlene, gratidão, que assim seja. Ivonete, todos uma boa noite, boa semana. Tia Rô, Angelina. Denise, gratidão, muitas energias renovadoras, boa semana. Gratidão, aprender e perdoar. Tia Lu, a Mila é gatinha da Tia Lu, não perde o evangelho. Que bom, né? Eu também coloco água fluidificada para as minhas. Eu tenho 3 cachorrinhas, coloco para as 3. Uma não é minha, é uma emprestada da minha sogra, mas ela está uma temporada aqui em casa e a gente põe para todos. Edna Lúcia, adorou, que bom, que bom. Patrícia Siqueira, muito bom, Edna, ter você aqui. Patrícia Siqueira, vou colocar nas vibrações, podem mandar. Elza, você realmente melhorou depois do passe, achei você tristinha, graças a Deus, beijos no coração. É, né, Elza, eu não tava triste não, mas tava meio... Comi umas porcaria aí, né, Elza? Sou muito gulosa, né, Elza? Eu tava meio enjoada, mas agora já tô ótima, graças a Deus. Cristina Murray, muito obrigada a todos pelo estudo, uma semana abençoada para nós, minha amiga, obrigado. Luzia dizendo que adorou a live, minha amiga, que bom, que gostou, fico muito feliz. Elza, gratidão, Patrícia Siqueira também, e assim eu vou encerrando a live de hoje, com muito amor, muita gratidão, muito agradecido por vocês ficarem aqui comigo, estudando. Um beijo no coração. Terça-feira, tamo junto aqui para falar da Madalena, tá bom? Um beijo, bom começo de semana para todos e até terça.